E aí? Bom, hoje o podcast aqui é um pouco diferente, porque eu estou gravando na rua. Hoje eu saí pra correr e aí eu resolvi gravar. Pro podcast de hoje, eu vou ignorar aquela questão de estoicismo, eu vou ignorar aquela questão de não ligar para o que os outros pensam, porque a maioria das pessoas, elas já passaram por uma situação de que aquilo que os outros pensavam e a forma como os outros a tratavam interferia no pensamento dela, da pessoa em questão. Várias pessoas já passaram por isso. E eu fui uma dessas pessoas, tá? Hoje eu sou um apreciador do estoicismo, né? Eu gosto, leio bastante sobre. Sou estudante da filosofia, mas, né? Como eu disse, eu também, assim como outras pessoas, já me senti triste pela forma como as pessoas me tratavam e pela forma como as pessoas olhavam para mim e quando elas expressavam o pensamento sobre a minha pessoa. E onde que eu quero chegar com isso? Eu quero conversar com vocês sobre a tristeza que é ser considerado um Zé Ninguém. O quão ruim é você ser considerado um Zé Ninguém, tá? Isso já aconteceu comigo. E aí eu vou relatar, né, como que eu fui superando isso, como que eu fui passando a barreira e como que as pessoas reagiram quando eu fui conquistando resultados, né? Cara, eu não tive uma estrutura tão interessante durante a minha infância, certo? Não tive. A minha mãe, que sempre correu atrás de tudo, então era muito difícil para ela. A minha mãe teve diversos problemas emocionais, né? Muita tristeza. Chegou naquela situação daquela coisa emocional, né? Da depressão e etc. Então eu tive que fazer um esforço cedo, né? Eu tive que sair pra rua, assim, pra ser vendedor, né? Passei por muita humilhação, não tinha uma base boa. Muitas coisas que os outros desfrutavam eu não podia desfrutar, certo? E chegou na situação em que eu percebi, cara, que as pessoas, elas me tratavam mal por eu não ser uma pessoa com uma situação financeira boa, né? Eu era um cara assim que eu passava a imagem de simplicidade extrema. Não vou falar de pobreza, mas de simplicidade extrema. As minhas roupas eram camaleão, né? Então realmente quando eu falo que transmitia. Todos os meus colegas ali, as pessoas que eu convivia, eles tinham um tênis da hora que eles escolhiam, uma roupa da hora que eles escolhiam. Eu geralmente ganhava roupa de uma pessoa que me ajudou muito, né? Só que era as que ele podia me dar ali, mas graças a Deus, né, eu consegui. Mas o ponto aqui é explicar, né? Os pontos e ao que os pontos levaram, né? Então eu ganhava essas roupas, aí eu ficava com aquelas roupas ali camaleão e as pessoas olhavam assim pra mim sempre de baixo pra cima, né? Com aquele olhar de desprezo. E cara, vizinho passava,
cumprimentava, por exemplo, o meu primo e me ignorava, entendeu? Era como se eu não existisse, porque ali da rua nós éramos um dos mais precários financeiramente, né? Não é que a gente era, é porque quem deveria lutar pela família, no caso não é minha mãe, mas quem deveria, minha mãe lutava, né? Mas quem deveria lutar pela família, não lutava. Não quero expor, né? Porque erros passados, mas vou tentar falar da maneira mais neutra possível. Mas continuando, quem deveria lutar não lutava, né? Então a gente tinha que se virar. E aí, cara, a gente vivia precário, igual, por exemplo, pingava goteira na minha casa, dentro da minha casa toda vez que chovia, entendeu? Os meus colegas, eles desfrutavam de... Meus colegas, meus vizinhos, eles desfrutavam de coisas que eu não podia desfrutar, certo? Então, tudo isso daí colaborava, mas a questão não era eles ter e eu não ter, né, cara? A questão é que eles desfaziam de mim, da minha irmã. Cara, minha irmã, as meninas da rua, tudo aprontou alguma com ela, cara. Eu não falo no sentido de uma atitude, brigou por causa de uma coisa de criança. Eu falo de desfazer mesmo financeiramente, de ter vezes de falar que a gente era ferrado, né? Lascado mesmo. E até aconteceu uma situação uma vez que foi a seguinte. Eu tinha um melhor amigo na infância ali, e a mãe dele, observação, ele era uma das pessoas lascadas ali também da rua, né? E aí a mãe dele chegou, aí um dia eu fui lá chamar ele pra gente brincar, e ele chegou e falou assim: não, minha mãe não quer mais que eu brinco com você não, e com o queixo erguido, né? Ela quer que eu brinco com fulano de tal. E o fulano de tal, ele era a pessoa mais bem abastada, né? Da rua, financeiramente mais evoluído, digamos assim, né? Então, apesar de ser criança, eu era realmente muito criança, eu entendi. E, cara, eu não vou mentir pra vocês, aí eu fiquei triste assim, sentei, né? Com ali a minha inocência, eu sentei do lado dele e ainda fiquei sentado assim, calado, e falei. Aí passou um tempinho assim, eu perguntei: então você não vai ser meu amigo mais mesmo não? Com um olhar de choro, e ele disse não, né? E aí a mãe dele chegou assim, tava lavando a varanda, ela chegou e falou assim comigo: ele não vai mais brincar com você não, ele vai brincar com fulano de tal. Eu não quero mais ele brincando com você não. E depois, passado um tempo, aconteceu uma situação lá que essa mulher foi e falou pra mim e pra minha irmã ouvir que a gente sempre foi os fudidos, né, da rua. Essas foram as palavras dela. E é igual eu disse, cara, eu cresci nessa situação. Logicamente, tive épocas de altas, né, comparado com outros colegas, já que eu vim de um bairro periférico, né, estudei em escola pública, então tinha outros colegas que tiveram uma situação pior em determinada época na escola, né, mas fui crescendo e era a mesma coisa, cara. Um vizinho não cumprimentava, tinha um cara que ele era amigo de um amigo meu, né? Era eu e mais duas pessoas que a gente tava sempre junto ali na adolescência. E esse cara, ele me cumprimentava olhando de baixo para cima e com desprezo, e nem apertava a minha mão direito, né? Como se eu fosse um estorvo. Já esses outros dois no qual eu mencionei, né? E ele cumprimentava porque eles tinham uma condição de vida assim, né? Ele cumprimentava exaltando. E eu fui humilhado por parentes, né? Principalmente por parte de pai. Chegava lá, eles me desprezavam, eles me tratavam mal, né? Os primos debochavam da minha cara,
E diversas outras coisas, cara. Eu já ouvi que eu não ia ser ninguém, que eu não ia chegar em lugar nenhum, que eu era um bosta, né? Que eu não servia pra nada. Então, o peso de você se sentir um Zé Ninguém é muito grande, cara. É muito triste mesmo quando você se sente dessa maneira. Hoje essas coisas não me afetam, né? Hoje essas coisas elas não interferem. E eu melhorei muito, cara. Graças a Deus eu melhorei muito. Não tem como mensurar, né? Por isso que eu venho aqui falar com vocês. Às vezes vocês passam por isso. Às vezes as pessoas elas fazem com vocês algo parecido com o que fizeram comigo. Só que não desanimem, não desistam. Entendeu? É justamente por isso que eu venho através desse podcast conversar com vocês, para dizer para vocês não desistirem e entenderem que é um processo. Hoje, essas pessoas, muitas dessas pessoas que me desprezaram, que faziam isso comigo, elas tentam se aproximar de mim, pedir favores, né? Com bajulação, querer pagar de coleguinha, certo? Só que a minha memória ela não é curta, né? Ela não esqueceu, não é algo que me traz dor, não é algo que me traz incômodo, mas eu não vou querer uma pessoa com essas características e essas personalidades e essa personalidade perto de mim. Vocês concordam comigo? Entendeu? Então mas eles vêm. E aí, cara, tal, não sei o quê. Às vezes fala, não, mas é que eu sempre gostei de você, entendeu? Isso que eu não tô falando aqui, o que eu descobri que eles falavam nas minhas costas, certo? Que fulano de tal não deveria andar comigo porque fulano de tal era melhor na vida, então tinha que andar com quem era melhor na vida, certo? Que eram os meus outros dois colegas ali, amigo, né, na época. Então eles falavam que esses amigos não deveriam andar comigo, né? Então, cara, as pessoas vêm, depois quando passa o tempo, você melhora e tenta. E outra coisa, na hora que você diz assim que você não quer ou que você nem responde, que é a melhor coisa que eu acho que é a se fazer é ignorar, eles dizem que você não tem humildade, que você não presta, não, esse cara é sem humildade, né? Mas é assim, muitas pessoas elas estão sempre ferindo, mas na hora que você fere elas, é um problema, né? Aí você cometeu o maior crime do mundo. Isso daí é o ego, certo? A pessoa ela não sabe reconhecer de fato o erro. Cara, eu lembro quando eu tava na situação difícil, que eu tinha um amigo entre aspas, né? Depois esse amigo evoluiu ali e a gente era bem amigo mesmo. Esse amigo evoluiu ali, ele melhorou, comprou um carro, né, e tal, e ele esqueceu que eu existia. E na hora que ele caiu numa situação ruim, né, aí ele lembrou que eu existia. Aí hoje que eu estou melhor, né, que eu estou em constante evolução, ele me manda mensagem, fala que eu me afastei, né, que eu estou diferente, né, que ele quer sair comigo, conversar, colocar o papo em dia. Só que naquelas épocas lá que ele melhorou, que eu estava na pior, ele nem lembrava mais que eu existia, né, e ficou
2 anos sem lembrar da minha existência, certo? Então, é triste, cara, quando você vem de uma situação complicada e as pessoas olham com você por desprezo pela sua situação financeira, né? Mas é como eu disse, as coisas elas melhoram, a vida ela evolui, entendeu? A gente está em constante evolução e a gente não pode desanimar. E a gente tem sempre que fortalecer e evoluir o nosso pensamento e lutar, sempre lutar, tá bom? Então, se você está passando por essa situação, se você se sente assim, sinta-se abraçado, ok? E saiba que não está sozinho e que as coisas elas irão de fato melhorar, ok? Muito obrigado para quem ouviu até aqui e até a próxima. Tamo junto, galera.